Vamos então abrir Mateus 25 e vamos ler entre o versículo 14 e o versículo 30. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos ficar sentados. Os irmãos vão sentir a velocidade um pouco rápida, porque temos algumas coisas acerca das quais falar. E hoje, como terminamos esta série de 6 sermões contra a preguiça, vamos, no próximo domingo, se Deus quiser, já não estará ali aquele bonito cartaz. Pegava nos elementos de uma ilustração de Bruegel. Depois podem ir ver na internet a ilustração original que nos inspirou o cartaz. Ora, nos dias em que nós terminamos os ciclos de sermões, é natural que sintamos uma responsabilidade maior, porque queremos sempre que a conclusão faça justiça ao desenvolvimento. E eu sinto esse peso de tentar não estragar agora aquilo que até agora pode ter sido bem conseguido. E, sobretudo, sinto esse peso tendo em conta o modo como a preguiça nesta manhã é apresentada. Precisamos da ajuda de Deus, porque pode parecer que hoje a preguiça é apresentada de um modo muito agressivo, porque é apresentada como merecedora de castigo. Vamos resumir pela última vez como correu esta série de mensagens. No primeiro sermão contra a preguiça, que foi exposto a partir do livro dos... Os irmãos lembram-se? Vão respondendo rapidamente só para avançarmos. Livro de Provérbios. Olhámos para a preguiça como o oposto da inteligência ou da sabedoria. No segundo sermão, é exposto a partir da segunda carta de Pedro. Olhámos para a preguiça como uma ignorância. No terceiro, a partir da carta aos Hebreus, olhámos para a preguiça aí sim como uma negligência. No quarto, exposto a partir do livro de Amós, pelo pastor Jonatas Lopes, da Igreja Batista da Graça, olhámos para a preguiça como uma, lembram-se? Corrupção. No quinto, na semana passada, exposto a partir da segunda carta aos Coríntios, olhámos para a preguiça como uma tristeza, na semana passada. O primeiro colocava a tónica na preguiça como um gesto ativo de tolice, de estupidez. O segundo colocava a tónica na preguiça como um gesto passivo, em que não se trabalha porque não se sabe que se pode trabalhar. Não se sabe que temos capacidade para trabalhar. O terceiro colocava a tónica na preguiça como um gesto negativo, e era um gesto negativo que era aumentado por não se articular com a esperança de vida. Ou seja, a esperança existe para que nós sejamos capazes de fazer coisas. E quando nós não reconhecemos a presença dessa esperança, acabamos por estar mais desprotegidos para sermos preguiçosos. O quinto, na semana passada, colocava a tónica na preguiça como um resultado da tristeza da alma, da ausência da alegria em Deus.
Hoje nós olhamos no texto que acabámos de ler para a preguiça a partir do facto da preguiça ser merecedora de castigo. E eu sei que o tom pode soar mais agreste, mas nós não temos como concluir esta série acerca da preguiça sem falar de uma das piores conclusões que nós retiramos da preguiça na Bíblia. E é essa conclusão à qual nos dedicamos hoje, é que a preguiça merece castigo. É provável que as pessoas que cresceram em igrejas evangélicas estejam familiarizadas com esta parábola. Não é? Eu lembro-me, na minha infância, alguns de nós, aqueles que cresceram no contexto batista, alguns de nós cresceram a ir aos acampamentos batistas em Água de Madeiros, ao pé de São Pedro de Moel, ao pé de Leiria. E eu lembro-me uma vez num acampamento ter visto uma encenação desta parábola e que me marcou muito, porque éramos miúdos, devíamos ter à volta de 10 anos, mas os miúdos que estavam a encená-la, eu não fazia parte desses miúdos, eu estava a assistir, encenaram com muito prazer, até pelo final violento, não é, que a parábola tem. E não deixa de ser interessante. Quando nós somos miúdos, e pelo menos lá nos acampamentos, sempre que havia oportunidade de encenar parábolas ou textos bíblicos, toda a gente queria ensinar os textos mais radicais, mais difíceis. Lembro também, ficou na minha memória uma encenação da morte de Ananias e Safira, e toda a gente delirava com aqueles finais pesados, não é? Deixem-me só fazer uma nota acerca disso. Eu creio que não deixa de ser interessante que as histórias que têm finais que hoje nós podemos ter como pesados nos entusiasmem naturalmente quando nós somos miúdos. Eu diria, o que eu quero dizer com isto é, há uma determinada perda de espontaneidade, à medida que nós vamos crescendo, que nos leva a sermos mais desconfortáveis com histórias que têm castigo. Se repararem, pelo menos esta é a minha experiência como pai, não tem de ser a experiência de toda a gente, mas quando nós contamos histórias aos nossos filhos, histórias com moral, eles têm muito mais facilidade em aceitar a ideia de que quem se porta mal é castigado do que nós hoje em dia como adultos. Isso é curioso. Mas vamos voltar ao texto. Esta parábola tem um paralelo na parábola dos dois servos, que está contada em Lucas 19, 11 a 27. Vamos folhear só um bocadinho as nossas Bíblias. Se folhearmos para trás, os irmãos podem reparar que Jesus estava a contar outras parábolas. E a parábola anterior é a parábola das 10 virgens. Depois dessa parábola das 10 virgens, onde o elemento da espera é central, nós estamos agora na parábola dos talentos, onde o elemento da espera continua a ser muito importante. Agora, o interessante é que a parábola que nós lemos agora dos talentos, que continua a falar de espera, à semelhança da parábola das 10 virgens que o Senhor Jesus tinha contado anteriormente, tem em comum este elemento da espera, mas a parábola dos talentos enfatiza também a questão do trabalho. E nós vamos falar um bocadinho hoje sobre isso. O elemento da espera que está numa parábola e que está noutra é central. Mas ao contrário daquilo que a maior parte das vezes nós costumamos achar, a espera não é algo passivo, mas é algo ativo. Nós somos, como já nos apercebemos numa primeira leitura desta parábola dos talentos, nós somos chamados a fazer coisas enquanto esperamos pelo Messias. É útil que nós compreendamos isto acerca da fé cristã. A espera anda de mão dada com o trabalho. A espera não é uma característica essencialmente passiva, mas no cristianismo é uma característica essencialmente ativa. A espera anda de mão dada com o trabalho. Versos 14 e 15. Nós entramos no texto. Há um homem, o patrão, o senhor, que distribui por 3 empregados, que são seus servos, uma quantia de dinheiro. Talento significa literalmente uma quantia de dinheiro, naquele contexto da cultura hebraica e na cultura grega em particular. É este texto bíblico que tem dado a uma palavra de sentido monetário o sentido de aptidão. Quando as pessoas usam hoje a palavra talento no sentido de aptidão, mesmo que não saibam, elas estão a fazer uso de um texto bíblico. Não sei se todos tinham ideia disto. Hoje, quando nós falamos na palavra talento, geralmente quer dizer uma aptidão, um jeito para. Agora, só é possível que a palavra talento queira dizer aptidão por causa desta parábola da Bíblia.
Portanto, se quiserem arranjar maneira de meter conversa acerca da fé, quando alguém usar a expressão talento, digam, estás a usar uma expressão bíblica. Porque, de facto, a palavra talento vem desta parábola. Porque podem ir ver ao dicionário, porque depois, quando ao dicionário, mesmo ao dicionário de português, reparam que está lá explicada a aptidão, mas diz que vem do facto de ser uma quantia de dinheiro no contexto grego. Ora, logo no início, aliás, ainda antes disto, as quantias diferentes, como o texto diz no versículo 15, são entregues conforme a capacidade das pessoas que a recebem. E logo neste início, e mesmo que eu já esteja a antecipar algumas lições que quero deixar para o fim, podemos aperceber, e eu estou a fazer uso do comentário bíblico de Matthew Henry, que foi um puritano, que nós citamos muitas vezes porque foi o primeiro a fazer um comentário completo de toda a Bíblia. Esta parábola estabelece uma comparação com a nossa própria vida cristã. E em 5 passos rápidos. Num possível primeiro lugar, na comparação entre esta parábola e a nossa vida, nós entendamos que Cristo é o Mestre e que nós somos os servos. Num possível segundo lugar, nós entendemos que todos os servos recebem de Cristo coisas sobre as quais devem trabalhar, mesmo que recebam nas mencionadas proporções diferentes. Num possível terceiro lugar, nós entendemos que o que recebemos de Cristo é o que devemos trabalhar para Ele. O que recebemos de Cristo é aquilo que devemos trabalhar para Ele. Num possível quarto lugar, entendemos que ainda que recebamos coisas de Cristo, essas coisas pertencem em último grau ao próprio Cristo. Num possível quinto lugar, entendemos que, como o homem que fazia uma grande viagem, Cristo, que está onde agora? Onde é que está Cristo agora? Está à força? Digam sem pestanejar. Está à direita do Pai. Da mesma maneira como este homem foi fazer uma grande viagem, Cristo, que ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, um dia vai, acreditam os cristãos, regressar, como este Senhor regressou. Só uma parte. O facto de Cristo estar à direita dos céus não quer dizer que nós estamos abandonados por Ele, porque como nós sabemos, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Cristo deixou-nos o seu Espírito Santo. Entre o versículo 16 e 19, vamos avançar, vemos que 2 servos aplicam-se. Foram e fizeram negócio. O que recebeu 5, granjeou, ganhou outros 5. O que recebeu 2, ganhou outros 2. E encontramos na ação deles, na resposta que eles dão, que eles fizeram isto com urgência. Por outro lado, o terceiro servo foi enterrar o talento no chão. Até que regresse o senhor, o patrão, para fazer contas com todos eles. Neste sentido já, nós podemos aperceber que todo o bom cristão é um homem de negócios. E já vamos falar um bocado na questão dos negócios, que eu gostaria que pudéssemos gastar algum tempo nisto. E é um homem de negócios que é avaliado pela maneira como conduz esses negócios. O rendimento, a palavra rendimento, é uma coisa natural nas Escrituras. E a palavra rendimento vale enquanto tarefa à qual Deus nos chama e sobre a qual nos pedirá responsabilidade. Usando esta analogia da parábola dos talentos, todos os cristãos são homens e mulheres de negócios. Não temos como explorar agora o assunto em particular, mas eu gostaria que, à medida que nós vamos caminhando por estes textos, que isto nos fizesse repensar a maneira como nós olhamos para o negócio. E agora não temos tempo, eu não tenho tempo de fazer muita sociologia acerca disto, dar-me a vontade de dizer que num país de maioria católica romana o negócio não é visto com a naturalidade bíblica com que é numa cultura protestante, onde o negócio não é visto como uma coisa negativa, mas é visto como uma coisa positiva, não é? O Max Weber explicava isto quando distinguia protestantes e católicos, não é? Depois podemos falar um bocado melhor sobre isto, mas para simplificar, num texto destes na Bíblia, um homem de negócios é bom. Aliás, vamos colocar isto de outra maneira. Um homem de negócios não é mau por ser um homem de negócios. E os irmãos notam isto às vezes um bocado na nossa cultura, que é assim uma mistura de catolicismo romano, depois com revolução de esquerda, e parece que as pessoas que fazem negócios são más. Aliás, os irmãos que vieram de São Domingos, Benfica, ouviram muitas vezes a dizer isto, que é uma coisa boa, que a pessoa seja um homem de negócios e que tenha de fazer dinheiro porque ela não está amaldiçoada por isso, como se o dinheiro fosse uma coisa suja e que ela tivesse de fazer escondida de Deus. Na Bíblia, a ilustração é que todos somos homens de negócios. Atenção, claro que Deus nos pede responsabilidade pela maneira como fazemos negócios.
Mas as pessoas, e permitam-me esta simplificação, uma cultura mais próxima da Bíblia é uma cultura que vive melhor com a ideia de fazer lucro. Porque o lucro não está a ser feito em último grau para que as pessoas enriqueçam, mas está a ser feito como uma possibilidade que Deus dá de que as coisas floresçam. Depois podemos desenvolver este tema noutra altura. Homens de negócios, bem-vindos a esta comunidade. Aqui ninguém vos apedreja. Não tem de dizer, eu trabalho em negócios. Eu trabalho com dinheiro, peço desculpa. Dividamos o texto rapidamente numa secção onde se vai referir ao julgamento e deixarmos à parte final o castigo. Olhamos para os versos 20 a 25 para ver os homens, os dois que fizeram bem. O que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos. Eles são apreciados pelo Senhor, que lhes diz palavras que muitos de nós têm memorizados, não é? Memorizadas estas palavras. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há coisas formidáveis que estão aqui a ser ditas e que eu gostava rapidamente de mencioná-las. Novamente peço ajuda a Matthew Henry para 5 lições possíveis que nós podemos tirar daqui. Já dei 5 há pouco, mais outras 5. Primeira lição. Do bom exemplo destes 2 homens. Primeira, prestamos contas a Deus, concentrando-nos no que recebemos dele e não no que tiramos rendimento para ele. Se repararem no boletim, estão estes 5 pontos agora, para poderem explorar mais em casa durante a semana. O que é que este primeiro ponto quer dizer? Somos nós que estamos em dívida com Deus. Deus nunca está em dívida connosco. A regra simples é esta. Eu sei que podem ter questões acerca disso. Isso não me parece muito justo. A Bíblia apresenta quem está em dívida somos nós em relação a Deus. Deus nunca nos deve nada. Nós é que devemos coisas a Deus. A única, e reparem, tentar aplicar isto de uma maneira que pode parecer assim, novamente um pouco agressiva. A única coisa verdadeiramente nossa que nós trazemos até Deus não é o rendimento que tiramos do talento que Ele nos deu. Sabem qual é a única coisa que nós podemos dizer? Esta é 100% minha. Que nós podemos levar até Deus. Sabem o que é? Alguém arrisca? Uma que nós dizemos 100% minha. Está assinada por mim. Como? É verdade. É o nosso pecado. A única coisa que nós podemos ter orgulho de ser 100% nossa e que nós podemos levar até Deus é o nosso pecado. São os nossos erros. Aí Deus diz, isso é tudo talento teu. Eu sei que, segundo a Bíblia, é assim. A lógica é esta. Porque tudo o que levamos de bom até Ele foi o facto de Ele nos ter dado primeiro. Ora, uma segunda lição que nós podemos tirar nesta parte é os bons servos têm sempre alguma coisa para mostrar. Lembram-se da carta do apóstolo Tiago, que dizia que os cristãos mostram uma fé que se revela em obras. Não temos de ter problema com isto. Mesmo sendo uma igreja da Reforma Protestante, não temos de ter problema com a Epístola de Tiago. A fé revela-se em obras. Por isso é que Tiago dizia, se tu não mostrares obras, onde é que está a tua fé? Terceira lição. Há uma ordem que coloca em primeiro o facto de Deus nos dar ordens, nos dar instruções e de seguida nos recompensar segundo o modo como lhe obedecemos. Quarta lição. Uma comparação nova se estabelece entre esta parte da parábola e a nossa vida. Fixa-se aí na resposta que o Senhor dá aos bons servos. Ser fiel no pouco faz-nos entender que nesta vida nós vivemos como pedintes, comparados com o modo como viveremos no céu, na presença de Deus. No céu nós seremos sobre o muito colocados. Como Matthew Henry dizia também, há muito poucas coisas para as quais os santos sejam úteis para a glória de Deus. Mas há inúmeras coisas onde serão glorificados por Deus. Quinta e última lição desta parte. O que sobressai na moral da parábola, e nós já vamos explorar isto já no fim, é entrar no gozo do Senhor. A herança final, o objetivo último da nossa existência é esta alegria. Falámos em alegria na semana passada quando falámos em tristeza. E já voltamos a este aspecto já no fim. É interessante, no entanto, que boa parte da parábola seja mais gasta
a dar relevo àquilo que diz o servo mau, do que propriamente a falar dos servos bons. Como é que o servo mau justifica a ausência de rendimento? Reparem, eu gostava que agora pudessem fixar-se aí no versículo 24. Versículo 24. O servo mau justifica a ausência de rendimento concentrando-se não na capacidade que ele tinha para tirar rendimento, mas no caráter que ele achava que pertencia ao Senhor. O que é que eu quero dizer com isto? De algum modo, o servo mau está a implicar que o facto de Deus ser severo, neste caso que o Senhor ser severo, o impediu. O facto do Senhor colher onde não ceifava e de semear onde não juntava, amedrontou o servo mau. Colocando de uma maneira muito simples, vemos que o servo mau diz que não fez nada, mas a culpa dele não ter feito nada não é dele, é do próprio Senhor. Pode parecer que o servo mau começava bem pelo facto de falar no caráter do Senhor, como se fosse uma abordagem teocêntrica, não é? Aplicando este princípio. Falar no caráter do Senhor. Acontece que o servo mau só fala no caráter do Senhor para justificar o seu mau caráter. Aliás, reparem, ao enterrar o dinheiro do seu patrão, no fundo, o servo mau comporta-se como o dinheiro lhe pertencesse a ele. O servo mau concentra-se sempre em si, mas culpa sempre o outro. E vão pensando de que maneira é que estas coisas podem ser padrões na nossa vida. O servo mau concentra-se sempre em si, mas a culpa é sempre do outro. O comentário bíblico Vida Nova diz assim: o terceiro servo escolheu a segurança ao serviço. Na esperança de evitar fazer algo errado, acabou por não fazer nada certo. Deixem-me só repetir esta última frase, porque ela muitas vezes descreve-nos. Na esperança de evitarmos fazer alguma coisa errada, acabamos por não fazer nada certo. Há modos muito errados de nos concentrarmos nas características de Deus para evitarmos fazer algumas coisas. Se olharmos mal para Deus, nós não podemos responder bem a Deus. É isso que esta parábola também nos está a ensinar. Versos 26 e 27. Vamos acelerar um bocadinho. Registram a resposta do Senhor. Eu digo sempre, vamos acelerar como se os irmãos pudessem fazer alguma coisa por mim, não é? Passar a culpa para os irmãos. É muito curioso que o Senhor vá aproveitar o discurso do servo mau, porque o Senhor vai aproveitar as coisas que o servo mau está a implicar. Vai pegar nas palavras que o servo mau usou para descrevê-lo, para provar que o próprio servo mau não está a ser consistente com a sua lógica. Reparem, o Senhor está a implicar que o servo mau, mesmo dizendo estas coisas, se está a contradizer. Qual é a lógica? Porque se assim fosse, se de facto o servo mau achasse que o Senhor colhe onde não ceifa, pelo menos devia ter agido em conformidade com a severidade que lhe estava a apontar ao Senhor. E como é que isso significava na prática? Significava que, pelo menos, em vez de enterrar, sabendo ele que o Senhor era severo, pelo menos ia colocar no banco, porque pelo menos no banco traria algum tipo de juros. Portanto, o que o Senhor está a dizer é, olha, tu estás-me a dar uma desculpa, porque mesmo que achasses que eu sou esta pessoa que colhe onde não semeia, o mínimo que tu terias de ter feito era, pelo menos, colocar no banco para alguns juros saírem daí. Uma desculpa, tomem nota desta frase, pelo menos para mim ajuda. Uma desculpa nunca chega a ser discernimento. A melhor desculpa do servo mau nem sequer chega a ser, a nível de discernimento, uma coisa consistente. A ironia é que com este argumento, que é enviesado, o servo mau impede, deixem-me dizer desta maneira, é como se o servo mau impedisse de Deus poder ser misericordioso para ele. Claro que o desfecho só pode ser o pior. E vamos aí ao desfecho. Versículos 28 a 30. Este desfecho é essencial hoje, porque nós hoje estamos a pensar na preguiça enquanto merecedora de castigo. Quando nós lemos esta porção do texto, mesmo sendo uma parábola, nós não podemos, higienicamente, ignorar as consequências dos atos do servo mau. Porque elas são respondidas pelo Senhor com castigo.
O verso 29, que para o nosso tempo pode parecer algo cruel, é o que dá suporte para a repreensão que o Senhor vai aplicar ao servo mau. Reparem, coloquem os vossos olhos, por favor, no versículo 29. Este é um texto que eu diria, estou a generalizar, mas este é um texto que eu diria que a nossa cultura, de um modo global, tem problemas. Porquê? Continuo a generalizar muito. Porque a nossa cultura é, sobretudo, igualitarista. Portanto, acha que todas as pessoas devem ter a mesma coisa. Ora, eu não quero entrar agora muito nesta questão. Eu acho que o princípio deste tipo de igualitarismo é difícil encontrá-lo na Bíblia. Por isto que o Senhor está a dizer. E reparem, se querem ter problemas com o texto, comecem a tomar notas. Deus não dá os mesmos dons iguais a toda a gente. Nesse sentido, Deus não faz questão de que todos recebam a mesma medida das coisas. Agora, Ele faz questão de ser justo, que quem recebe mais, tem de dar mais. E chegamos a esta frase, que às vezes pode nos fazer gelar, que é: porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Deixem-me convidar, eu sei que isto pode ser difícil, mas deixem-me convidar-vos a pensar, a refletir sobre esta frase, naquilo que ela significa espiritualmente. Porque eu acho que assim talvez nos ajude. Pensando na nossa própria vida, nas bênçãos que nós recebemos aqui, nós conseguimos compreender que quem tem bênçãos está numa dinâmica de acumular mais bênçãos. Quem não reconhece a presença de bênçãos na sua vida está numa dinâmica de potencialmente cada vez ver menos. Quem tem muito e reconhece que tem, a tendência é que vá cada vez mais reconhecendo coisas boas. Deixa-me só dar este exemplo. Foi a Débora que me deu, agora quando partilhou os motivos não, as pessoas que a marcaram, pessoas na fé que marcaram. A Débora não pôde estar, mas mandou uma lista. E a Débora, uma das pessoas que tu dizias, era uma senhora de idade, não era? Como é que se chama? Lembras-te? Lourdes. E a irmã Lourdes, quando estava no hospital, ela conseguia, olhando pela janela do hospital, ao ver, no fundo, o vento a bater nas folhas, ela sentia-se abençoada por aquilo. E claro que todos nós... Pois, isso é muito bonito, não é? Nós, quando somos jovens, achamos isso é muito bonito, mas isso é mesmo quando se está numa cama do hospital à espera de morrer. Deixem-me só dizer uma coisa. Se nós tivermos um problema com este tipo de raciocínio, nós vamos ter um problema com a Bíblia. Quando a Bíblia diz coisas que, por exemplo, os lírios do campo se vestem de uma maneira que nem Salomão, em toda a sua glória. Quando a Débora estava a falar naquela irmã que marcou a sua fé, ela, de facto, está a dar um exemplo prático de que pessoas que têm uma visão espiritual das coisas conseguem ver bênçãos nas coisas mais banais e comuns. Se quiserem culpar o cristianismo deste tipo de aparente pobreza franciscana, quem tem culpa é Cristo, quando disse aquelas palavras dos lírios do campo. Cristo não está a fazer poesia de má qualidade para, olha, como nós costumamos pensar, olha sempre para o lado brilhante da vida, não é? Como cantavam os Monty Python. O que Cristo está a dizer, e nós apercebemos este princípio de quem tem muito terá mais e quem não tem nada terá no final, é que o quanto mais nós reconhecermos a mão de Deus na nossa vida, tudo aquilo que é simples vai ganhar maior brilho. Vamos ver Deus nas coisas que se calhar nos passavam ao lado. Pensando nos meios da graça de Deus, nas pessoas que aproveitam as oportunidades espirituais que têm, nós também conseguimos compreender esta verdade. Quem tem, cada vez tem mais. Quem não tem, cada vez tem menos. Pensando ainda, só para ilustrar isto, nos dons do Espírito, os dons que o Espírito Santo dá à Igreja, o mesmo acontece. Quem os tem e usufrui deles cada vez mais, sente que acumula mais possibilidades. Quem não tem, quem não se preocupa em reconhecer os dons que o Espírito dá, cada vez acha que há menos para fazer. O que se fundamenta em Deus, cresce. O que não se fundamenta em Deus, dissolve-se. Esta é a ideia das próprias trevas exteriores, que são correspondidas na nossa convicção do que a Bíblia diz, uma crença hoje difícil infelizmente, há muitas igrejas a amedrontarem-se dessa crença, mas aquilo que nós acreditamos que é a existência do inferno. E que é o que acontece a quem, precisamente, recusa Deus. Quem escolhe
Eu já quero só explorar um pouco esta ideia no final, que é a nossa convicção. Aliás, tem questões acerca disto no site, que está assim sempre mencionado. A nossa declaração de fé está lá e pode estar sempre à vista para poder ser consultada por qualquer pessoa. E se eventualmente tiver questões acerca das nossas convicções, por favor, vá lá. A nossa declaração de fé está aberta a toda a gente para ser escrutinada. Tragam questões. Nós estamos aqui dispostos para conversar sobre isso. Aquilo em que nós queremos não representa um final de diálogo, muitas vezes representa o início. Gostaria de aplicar as verdades deste texto em 5 momentos, que eu creio que de alguma maneira são sugeridos pelo próprio texto. Não farei em ordem cronológica, no sentido em que a maneira como os momentos aparecem, mas vou tentar organizá-los na minha cabeça num acrónimo. Sabem o que é um acrónimo? Um acróstico, não é? Aquilo que... A primeira coisa que gostava de aplicar é precisamente falando naquilo que dá título à nossa mensagem hoje, à questão do castigo. Dizendo uma coisa escandalosamente simples, que o texto nos diz. Se nós perguntarmos qual pode ser a pior consequência da preguiça, nós podemos dizer, segundo esta passagem, a pior consequência é o inferno. É a separação de Deus. Quando não fazemos o bem que Deus deseja de nós, podemos ter a certeza que Ele nos entrega ao nosso pior mal, que é a nossa separação eterna dEle. Esta semana é uma semana especial, alguns estiveram sintonizados com isto. Na sexta-feira comemorou 50 anos da morte de C.S. Lewis. Ele foi um escritor muito importante. Alguns de nós conhecemos C.S. Lewis pelos filmes das Crónicas de Nárnia. Ele era um autor único, escrevia para crianças, escrevia para graúdos, era um académico, escrevia sobre a Idade Média, escrevia sobre fé cristã, escrevia sobre muita coisa. E uma das maneiras que C.S. Lewis arranja para descrever o inferno, atenção, não é uma maneira bíblica, é uma ilustração. Mas o C.S. Lewis, num livro que vai sair agora, em breve, vai ser publicado em português, que é The Great Divorce, vai ser publicado como A Viagem. Portanto, e aconselho a todos, é uma alegoria acerca do inferno. Aliás, está a ser feito um filme que deve estar aí a chegar a qualquer altura para o ano, um filme sobre isso, uma adaptação para o cinema. Mas no filme O Grande Divórcio, uma das maneiras que o C.S. Lewis explora lá acerca do que o inferno é o lugar onde nós dizemos a Deus, a minha vontade seja feita. A minha vontade seja feita. Quando nós estudamos a oração do Pai Nosso, nós aprendemos que o nosso coração tem de ser fascinado pela vontade de Deus. Ora, o inferno é o inverso disto. A minha vontade seja feita. É de uma grande tristeza que uma vida de não fazer aquilo que Deus nos pede possa representar a nossa vontade a cumprir-se através de uma preguiça que, na prática, é uma desobediência. O servo mau neste texto não é um exemplo de descontração. É um exemplo de desobediência. E deixem-me só pressionar aqui um bocadinho. Um dos nossos problemas ao olharmos contemporaneamente para a preguiça é que muitas vezes nós achamos que a preguiça é assim, pronto, a pessoa descontraiu, está demasiado descontraída. Na Bíblia, a preguiça é pintada com cores negras. Não é uma descontração, é uma desobediência. Por isso é que aparece como, nesta parábola, merecedora do inferno. Atenção, só aqui à parte, eu não tenho como explorar isto. Quando estamos a falar, obviamente, estamos a falar que o inferno pode ser um resultado da preguiça, no sentido em que estamos a falar de pessoas que não sejam cristãs. Pessoas cristãs podem ser tentadas e são tentadas com o pecado da preguiça, nós reconhecemos isso, não é? Muitos de nós reconhecemos isso na Igreja. Claro que essas pessoas não correm o risco de ir para o inferno, na medida em que, se elas são salvas, é o sangue de Cristo que lhes garante, não é? Não é aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Mas, em último grau, se nós falarmos no pior resultado da preguiça e estivermos a englobar todo o tipo de pessoas, e as pessoas que não são salvas, pessoas que não se converteram, uma das coisas que nós podemos dizer é que a preguiça pode ser um caminho para o inferno. Por desagradável que isto sou, mas é isso que esta parábola também nos está a dizer. Rapidamente, avançando rápido. Segunda questão. Primeiro, portanto, era o castigo, é a letra... Isso é muito simples. Hoje fizemos um teste de escola dominical. Houve 3 100%. Maravilha. João, podes dizer à igreja americana que tiveste 100%. Se a primeira palavra era castigo, é a letra C. Boa, boa. Resposta certa. Segundo ponto. Gostaria que falássemos brevemente da espera. Espera. Da mesma maneira que a preguiça não é na Bíblia uma coisa neutra, o estado que parece ajudar a que ela se manifeste,
O ambiente que pode ajudar a que a preguiça se manifeste não é uma coisa neutra também. Ou seja, eu creio que nós temos a tendência em sermos preguiçosos quando nos achamos em períodos de espera. Quando nós sentimos que alguma coisa para acontecer não está dependente de nós, a nossa tendência é descontrair, amolecer. Nesse sentido, nós temos de compreender como é que a espera é tratada na Bíblia. E ao início os irmãos ouviram-me dizer que a espera é uma postura que na Bíblia é ativa e não passiva. Portanto, eu gostaria que nós gastássemos só um bocadinho a falar da maneira como olhamos para a espera. Porque a nossa vida de cristãos é, por necessidade, uma vida de espera. Para tentar ilustrar isto, vou só ler, os irmãos vão me perdoar por isto, mas se Deus permitir, eu e a Ruth vamos editar um livro agora. Isto é horrível, isto é product placement, não é? Como se costuma dizer, no meio do sermão. Mas é que há uma parte em que eu tive de falar de espera e eu pensei, ok, melhor é eu usar algumas das coisas que falei acerca de espera, porque a espera é uma coisa muito importante no casamento. Deixem-me só ler rapidamente uns parágrafos acerca da espera. Depois comprem, o livro vai ser formidável, certamente. A prova que o cristianismo é uma fé que valoriza a espera é que, defendendo que a vida depois da morte existe e é maior e mais importante que esta, nunca aconselhou o suicídio aos seus fiéis. Estão a seguir? A prova de que a espera é um elemento importante na vida cristã é que o facto dos cristãos acreditarem que o céu é o melhor, eles nunca se suicidaram para chegar lá primeiro. E porquê? Muitas razões, mas pelo menos interessa indicar agora uma. Porque a vida que se aguarda, esta que nós vivemos... Não, desculpem. A vida que se aguarda, a vida da eternidade no céu, depende do modo como se vive aguardando. Deixem-me voltar a repetir esta ideia. Porque é que se nós acreditamos na vida eterna e a vida lá é perfeita, convertíamos e suicidávamos? Passámos logo para a perfeição. Porque é que não o fazemos? Porque sabemos que a vida lá depende do modo como nós vivemos cá. E as regras do cristianismo são, nesta matéria, relativamente simples. Decide-se nesta vida, que é microscópica, quando nós comparamos com a eternidade, o modo como se vai viver naquela vida enorme. No código de conduta do cristão que espera, não é possível nós fazermos atalhos. Deus dá esta vida quando quer e Deus tira esta vida quando quer. É isso que os cristãos acreditam acerca da vida. Só Deus decide quando é a altura de passar desta vida microscópica para a vida outra enorme. Por natureza, o cristão espera. A coisa excelente é que esta espera não nos encerra num ponto estático. Antes, pelo contrário. Eu sei que isto vai soar paradoxal. A espera faz o cristão avançar. Os cristãos acreditam que quando esperam, e têm de esperar, eles avançam. Como é que o cristão avança? Quando o cristão espera, ele não fica externo em relação àquilo que espera. Deixa-me voltar a repetir esta ideia. Quando nós esperamos nesta vida, nós, em último grau, não estamos externos em relação à vida da eternidade. Mas já estamos a experimentar aqui aquilo que estamos à espera lá. Os cristãos acreditam que a fé começa quando o próprio Deus entra na nossa vida. É através da intervenção de Deus que nós acreditamos que podemos crer nele. Pode parecer contraditório, nós dizemos que é um paradoxo. Por isso, a fé é um dom. Porque nós somos cristãos quando o próprio Deus, através do Espírito Santo, que é Deus, invade a nossa vida. A partir desse momento, nós deixamos de ser nossos para passarmos a ser Deus. O Espírito Santo está em nós. E a identidade daquele que chegou à nossa vida torna-se na nossa própria identidade. Somos chamados a sermos... Força, digam. Falámos a semana passada também. Como Deus está em nós através do Espírito Santo, nós somos chamados a ser santos. É muito linear. O Espírito Santo... O que é que o Espírito Santo tem a ver com a espera? Nós podemos perguntar. Tudo. O Espírito Santo é o que nos garante que não estamos destinados a ficar nesta vida. O Espírito Santo garante-nos que já somos de Deus e que, por isso,
Quando esta vida acabar, nós vamos estar na presença dele na outra. Nós somos propriedade no futuro daquele que já nos está a ocupar agora no presente. Percebem a ideia? Este proprietário, o Espírito Santo, não nos arrebata violentamente para a eternidade. Porque isso significaria que todas as pessoas que se tornavam cristãs tinham de morrer nessa hora. Se o plano de Deus fosse, não há cá esperas, nós convertíamos e morríamos. Porque assim que nos convertêssemos, o Espírito Santo metia-nos no céu. Não é assim que Deus faz. Este proprietário atura-nos, deixa-me usar a palavra, atura-nos pacientemente para que quando nós morramos, ainda sejamos cristãos. Eu agora não quero entrar muito nesta questão, mas porquê é que nós não acreditamos na perda de salvação? Uma das maneiras que eu diria, geralmente não é esta, é porque o Espírito Santo está connosco a garantir-nos que o estado de cristãos que nós começamos vai chegar até ao fim. É que Ele é que nos garante isso. Deixem-me dizer, é por isso que nós acreditamos que a salvação não se perde, não é a eficácia dos crentes. Só que isto tem de ser martelado constantemente. Quando esta discussão vem, dá sempre origem a tantas ideias superficiais. A certeza da salvação não tem nada a ver com as pessoas que portarem bem até ao fim. A certeza da salvação não tem a ver com a eficácia dos crentes. A certeza da salvação tem a eficácia do Espírito Santo. E com todo o amor que eu tenho pelos meus irmãos que nesta igreja, a certeza da salvação é indiscutível. Mas com todos os irmãos, com todo o amor que tenho pelos irmãos evangélicos que acreditam na perda de salvação, o pior que eu vejo em acreditar nisso é a ineficácia que é atribuída ao próprio Deus. Não seria mais lógico? Se fosse assim, pelo menos Deus usava o sistema da salvação e morte logo, para impedir que pelo menos aquelas pessoas não se perdessem. Não era? Agora, Deus salvar as pessoas e depois ficar ali, agora como é que isto vai correr? Isso não faz sentido. Com todo o amor e fraternidade que tenho pelos irmãos que discordem de mim. Mas não faz sentido. Portanto, quando nós dizemos eu tenho a certeza de salvação, eu não estou a afirmar que como eu me vou atinar até ao final, eu vou ser salvo. Não tem nada a ver com isso. Nós afirmamos de que, pela graça de Deus, o Espírito Santo não deixa a meio aquilo que começa. Ok, vamos só para a questão, para terminar só esta questão da espera. Nesta companhia persistente do Espírito Santo, nós temos uma garantia de futuro e não um congelamento do passado. O Espírito Santo está connosco para nos manter cristãos em iniciativa e não cristãos em inércia. Logo, ao falarmos de esperar, saber esperar da maneira cristã não nos dá preguiça, mas dá-nos prontidão. Percebem a diferença? Nós passamos a olhar para a espera como uma coisa boa e não como uma coisa má. Meus irmãos, eu humanamente sou péssimo a esperar. Tenho muitas dificuldades com esperar, mesmo. Portanto, é um trabalho que o Espírito Santo ainda está a fazer na minha vida. Mas uma das coisas que é importante que nós abracemos é que para o cristão a espera é uma coisa ativa, não é uma coisa passiva. Só para terminar esta ideia, nós vamos começar o Advento e o Advento é uma caminhada que envolve espera. Nós vamos estar 4 domingos a lembrar a chegada do Senhor, no seu nascimento, do Senhor Jesus. E esse elemento de espera é essencial no Advento. Celebrar o Natal, celebrar o Advento, faz-nos saber esperar. Rapidamente, esta parábola ajuda-nos a compreender. Portanto, foi um primeiro C, a seguir foi a questão da espera, e agora é um R de responsabilidade, a nossa responsabilidade. É a aplicação certa, CERTA, é muito criativa este acrónimo. Esta parábola ajuda-nos a compreender a responsabilidade que é estar vivo e de talentos na mão. As nossas qualidades, eu vou ter de acelerar um bocadinho, eu sei, João, que vai ser difícil, mas o Espírito Santo vai te ajudar a traduzir. As nossas qualidades não nos pertencem, são empréstimo de Deus. A preguiça, e é muito importante que isto fique impresso fundo, meus irmãos. A preguiça, nessa perspectiva, é um roubo a Deus. Ser preguiçoso é roubar a Deus. Porque tomamos como nosso algo que pertence a Deus. Por que razão é que Deus é tão severo com os preguiçosos? Porque os preguiçosos tratam como deles aquilo que lhes pertence. Em último grau, deixem-me aplicar a linguagem com alguma liberdade.
Cada vez que nós somos lesmas, nós somos ladrões. Fazemos do recurso divino o ripanço humano. E isto leva-nos ao quarto ponto, que é a questão do trabalho. Eu passei rápido a questão da responsabilidade, mas deixa-me falar no trabalho rapidamente também, para chegar ao final. Esta parábola leva-nos a compreender mais acerca de um dos temas que nós falamos mais na nossa igreja, que é a questão do trabalho. E pelo facto, uma bênção enorme, há muitos jovens, portanto, muitas pessoas a pensar na questão da vocação, na carreira e por aí fora. Deixem-me só dizer isto. Nós queremos ser uma igreja que com os jovens vos ajuda nessa questão do trabalho. Também dizendo coisas que às vezes são impopulares, mas que nós sentimos que a Bíblia nos leva a dizer. E deixem-me só dizer, isto não está sequer no sermão, não está escrito. A vossa identidade não está na carreira que vocês têm. Isto é muito importante. Porque a nossa tendência hoje é fazermos depender a nossa identidade daquilo que nós fazemos. Atenção, Deus preocupa-se com aquilo que nós fazemos. Deus chama-nos para fazer ser uma coisa boa que faz parte da nossa identidade, mas quem nós somos em último grau não está na profissão que nós temos. Okay? E isto só leva a que nós levemos a profissão com mais empenho, não é com menos. Deixem-me só rapidamente explorar isto. A prova que não sabemos lidar bem com o trabalho, e eu estou a fazer algumas assunções que são generalistas, mas a prova que nós não sabemos lidar muito bem com o trabalho vê-se na nossa preguiça, naturalmente. E vamos ter de desenvolver o tema noutra ocasião, eu só vou passar por ele, mas ao não lidarmos bem com o nosso trabalho, facto que se manifesta na nossa preguiça, nós não lidamos bem com o nosso descanso. E há algumas reuniões de quinta-feira nós falámos nisto, e nós vamos ter de arranjar uma maneira de falar sobre isto melhor. Porque eu sei que estou a simplificar, mas eu diria que nós não sabemos descansar muito bem. Não sabemos descansar muito bem. O nosso problema com o descanso manifesta-se, creio, no facto de nós não o sabermos dominar bem. E isto é uma ideia que já falámos em tempos, uma vez numa reunião de quinta-feira. Eu diria que o descanso na nossa vida às vezes é uma fera, à solta. Um bicho que nós ainda não sabemos domesticar. Por isso, e permitam alguma liberdade na linguagem quando digo isto. Por isso nós dormimos demais, dormimos de menos, dormimos fora de horas, dormimos no trabalho, dormimos para curtir, dormimos por curtir e por aí fora. Nós não sabemos descansar porque desespiritualizamos o trabalho e, por consequência, o próprio descanso deixou de ser uma coisa espiritual. Eu vou ser ruim com os mais novos. Eu era assim também. Por isso é que Deus, para mim, uma das melhores bênçãos é envelhecer. Eu sei que os mais novos é normal, eu sei. Mas quando nós nos apercebemos que a preguiça é um problema, nós temos de passar a ser sérios com o descanso. Deixem-me dizer algumas coisas, não temos como aprofundar, mas eu quero dizer algumas coisas. Eu acho que há corpos diferentes. Por exemplo, eu tenho uma filha que dorme mais que os outros. É uma coisa biológica. Ontem a Ruth foi lá, levantámos os stories, dávamos beijos, fazíamos 30 por uma linha e esta criança dormia. E eu pensava, eu não sei de onde é que isto vem. Isto parecia uma coisa quase alienígena. Dormia. Portanto, há corpos diferentes, há pessoas diferentes, com necessidades de sono diferentes. Eu não me estou a meter nessa questão, certo? Agora, dito isto, é importante que nós percebamos que o trabalho e o descanso é um talento ao qual Deus nos dá e que nós temos de saber administrar. E nós somos demasiado indisciplinados com isto. Pensem só nisto, nós já falámos isto numa reunião de quinta-feira. Se nós nos recordássemos da importância que o sábado tinha para os judeus e tem para os judeus, nós arrepiávamos pela leviandade com que nós achamos que Deus não tem a ver com o descanso. Percebem a ideia? Se nós nos lembrarmos que no Velho Testamento Deus leva tão a sério o sábado, que é o dia do descanso, nós temos de nos arrepiar porque nós nem sequer pensamos no assunto. Nós achamos que o descanso é uma coisa que fica a modo de cada um. Meus irmãos, e deixem-me ser amoroso, mas se os irmãos não descansam bem, como é que estão à espera de ter uma vida espiritual boa? Isso é absurdo. Percebem a ideia? Se não estão a dormir bem, se não estão a zelar para que durmam bem, para que descansem bem, como é que querem ter uma vida física normal? Nós somos pessoas integrais, com uma parte física, com uma parte espiritual. O nosso corpo é importante. Os irmãos não arriscariam deixar de comer, mas arriscam muitas vezes dormir mal.
Percebem a ideia? Eu quero apelar, e sobretudo eu sei, estou a falar mais para os mais jovens, porque nós, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos nos rendendo mais à necessidade de descansar. Mas para os mais novos, e deixem-me só ser mauzinho convosco, é óbvio que não vão estar ao domingo de manhã com bom ar se andarem a sair ao sábado à noite, isso é óbvio. Mas é preciso metafísica para perceber isso. Eu sei que aos 20 ainda dá, mas acredito, aos 30 não vai dar. E os vossos filhos vão-vos impedir. Eu estou tão contente pelo estado de prostração do Filipe e do Tiago Ramos. Sinto-me tão contente, finalmente eles... Não é? Eu estava à espera que finalmente acontecesse, não é? Que eles ficassem mesmo arrasados, não sei o quê, a arrastar-se. Ai, a minha vida... Por isso é que nós temos de ter filhos, não é? É para podermos dar valor ao descanso. Ontem estava a falar com uma cunhada minha que foi mãe e ela está naquela fase, claro, que é a criança adormece, cama. Cama nós, não é? Não sabemos quando é que ela vai acordar. Agora, meus irmãos, depois nós temos de explorar isto melhor. Mas nós não descansamos. Esta vai com amor. Não mandem e-mails às 2 da manhã, ok? Porque depois... Porque depois percebem onde é que eu quero chegar, mas não dá. Se mandam e-mails às 2 da manhã, o que eu vou dizer, seja o pecado que tiverem praticado na vida, a primeira coisa que eu vou dizer é, vai para a cama cedo. Percebem? Não dá. Nós não... Pronto, só para terminar, eu sei que depois temos de explorar isto. Esta parte muito final, e nós temos de terminar, eu vou terminar com uma oração, perdoem-me o meu final hoje um pouco abrupto. Eu tenho de ir a outro sítio, ainda volto à tarde, mas ainda tenho de ir a uma reunião que está a haver, o meeting de Lisboa, a falar sobre C.S. Lewis, e portanto temos de ficar um bocadinho nas horas. Mas queria terminar com uma coisa que nós falámos na quinta-feira. Portanto, falámos de castigo, falámos de espera, falámos de responsabilidade, falámos de trabalho, e quando falámos de trabalho falámos de descanso, e agora queria que falássemos daquilo que tem de ser o nosso ânimo, o nosso apelo, a nossa motivação. No final desta série contra a preguiça, espero que seja claro que, e vou arriscar isto, vou deitar tudo a perder, mesmo no final. Pensem bem antes de falar, por favor, que é para isto correr bem. O que é, e vou ajudar, tendo em conta o sermão da semana passada, sobretudo o sermão da semana passada, o que é o oposto da preguiça? Pensem bem antes de responder. O que é o oposto da preguiça? É muito importante. Este é o ponto final. O que é o oposto da preguiça? Pensem na semana passada e pensem no texto de hoje. A Anice disse bem e disse rir. O oposto da preguiça não é o trabalho, é a alegria. O oposto da preguiça não é o trabalho, é a alegria. Lembram-se quando falámos na semana passada, o pecado da assédia, Tomás de Aquino a explicar que o problema do pecado da assédia, o problema da preguiça, é que ela nos retirava da alegria em Deus. Lembram-se há 2 semanas o pastor Jonatas Lopes a dizer, a preguiça revela que nós não temos o coração no sítio certo. Pensem no foco desta parábola. É extraordinário. Estávamos a comentar isto na quinta-feira. Eu já li esta parábola milhares de vezes. Nunca tinha percebido isto. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Qual é o fecho? Entra no gozo. O objetivo final de todas as coisas é a nossa alegria. Cristo é um Salvador maravilhoso porque Ele não nos garante trabalho. Vai haver trabalho e vai haver esforço. Mas o trabalho e o esforço existem porque nós temos alegria em Deus. Deixem-me terminar com esta frase. Nós chamamos as pessoas ao trabalho e ao esforço. Podemos chamar as pessoas ao trabalho e ao esforço. E quando elas trabalham e esforçam, elas não provam o seu valor. Os cristãos não provam o seu valor quando trabalham ou se esforçam. Os cristãos provam que Deus é bom quando trabalham e se esforçam. Porque o objetivo último é a alegria. Logo, entre cristãos não é esta coisa de tu sabes o que é que eu trabalhei? Sabes o que é que eu trabalhei? Eu vou-te dizer o que eu trabalhei. Queridos irmãos, queridos amigos, se nós trabalharmos muito, foi porque Deus nos deu a oportunidade para trabalharmos muito. Se outros trabalham menos, eles tiveram uma medida mais pequena. Agora, o resultado último não é nós provarmos o nosso valor. É nós provarmos que Deus é bom. Deus é bom. A uns dá 5 talentos,
e eles têm de arranjar outros 5, outros dá 2, mas todos são chamados a render segundo medidas diferentes. Para terminar, os irmãos de certeza que há pessoas que ficam surpreendidas com a capacidade de trabalho que eles têm. Que fazem tanta coisa e nós ficamos, como é que é possível aquela pessoa conseguir fazer tanta? Pois há os outros que têm mais dificuldade, não é? E nós dizemos, ok, Deus distribuiu talentos de maneira diferente. A igreja não é chamada. Nós nunca vamos colocar em quadro quem são os irmãos dos 5 talentos, dos 2 e de 1, ok? Não vamos colocar isso nunca. Que fique próximo isso, agora que terminamos o culto. Que o contrário da preguiça é a alegria. Nós pregamos esta série contra a preguiça, não para castigar quem anda a trabalhar pouco, mas para convidar todos a terem mais alegria em Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar.